Olá, tudo bem? Eu sou Reinaldo Borba e esse é o quarto episódio da série Vida de Borba. Bom, como eu disse no episódio passado, eu fiz um roteiro de viagens no sul do país. Fui a Santa Catarina, na cidade de Lages, e fui ao Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul e São Leopoldo, com o objetivo de prestar vestibular nas universidades de cada uma dessas cidades. Então, eu fiz vestibular na Universidade de Lages, fiz vestibular na Universidade de Caxias do Sul e fiz vestibular da Unicinos, em São Leopoldo. Terminado esse périplo, eu voltei para Curitiba. Isso já era final de janeiro, quase início de fevereiro, talvez. E continuei trabalhando lá na sede, no diretório do partido político, no emprego que me foi arrumado pelo deputado Adalberto Daros. Aliás, gostaria de carregar o meu tributo, minha afeição, meu afeto e a minha gratidão ao deputado Adalberto Daros por ter me arrumado esse emprego. Eu diria que Adalberto Daros salvou a lavoura. Muito obrigado, deputado. E eu fiquei esperando o resultado dos 4 vestibulares: Federal, Lages, Caxias e São Leopoldo. Meu objetivo, claro, era ser aprovado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. As outras universidades, para mim, eram plano B. Caso tudo desse errado no Paraná, Curitiba, eu utilizaria o plano B. E saiu o resultado das 3 universidades do Sul: Lages, Caxias e São Leopoldo. E eu passei nos 3 no curso de Engenharia Civil. Só que o resultado da Universidade Federal do Paraná não saía. Começou a demorar, e começou a nascer em mim uma agonia, porque tinha prazo para fazer matrícula nas 3 universidades lá do Sul. E se eu não fizesse a matrícula, ia perder a vaga. Mas eu tinha que esperar a Universidade Federal. Olha só o meu dilema. Mas saiu o resultado da Universidade Federal do Paraná. Naquela época, as emissoras de rádio, algumas, divulgavam o resultado curso por curso, nome por nome. Eram narrados os nomes. E a Gazeta do Povo saía com uma edição extra. E o meu nome estava lá, como aprovado no vestibular da Universidade Federal do Paraná. E aí foi só alegria naquele dia, né? Muita tinta, muita lama, muita risada, um trote maravilhoso. Logo em seguida, o telefonema dos meus pais, para a dona Orminda Borba e para o meu pai Francisco Borba, choradeira, alegria, gritos. O objetivo fora atingido. Eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal do Paraná, a universidade talvez mais importante do sul do Brasil e, quiçá, do Brasil todo. Então, aquilo foi motivo de absoluta alegria. Passar no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Esse prédio aqui é o prédio central, histórico, ali na Praça Santos Andrade. E eu passei no curso
de engenharia cartográfica, e hoje é chamado de engenharia cartográfica e agrimensura. Na época era só engenharia cartográfica. Então, eu havia cumprido o objetivo de ser aprovado depois de um ano de estudo, fazendo cursinho no curso decisivo, estudando a beça, me esforçando, eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal do Paraná. O passo seguinte é aquela correria natural, ou seja, providenciar os documentos, correria, selecionar esse e aquele documento, porque naquela época tinha a máxima que dizia que se você não se apresentasse no dia com a documentação perfeita, você poderia perder a vaga. Eu acho que até perderia mesmo. E aí, feita a matrícula, primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. Pegar o ônibus linha do estudante, que passava ali na Mariano Torres, era um ônibus azulão. Eu nem sei se tem hoje ainda esta linha de ônibus, mas era um ônibus diferenciado, era um ônibus azulão, azul escuro, que fazia a linha ali, passeio público até o Centro Politécnico. E essa é a foto do Centro Politécnico. Enorme, quase uma cidade. Vários departamentos, salas de aula, laboratórios, inúmeros laboratórios de todas as engenharias e outros cursos. E eu estava ali no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, tendo a minha primeira aula. Eu era estudante universitário. E aí, na sequência, pude experimentar o RU lá do Centro Politécnico e o RU ali da região da reitoria, ali na Mintas de Barros. A Mintas de Barros sempre tinha uma fila, meio desagradável até, mas a comida era muito boa no RU. Foi aí que eu comecei a pensar que era hora de arrumar uma moradia melhor do que aquela que eu tinha lá na pensão, mesmo porque aquela pensão tinha muita pulga. E eu tenho e tinha horror a pulgas. Tenho até hoje horror a pulgas. Então, comecei a pensar e me veio a ideia de procurar a casa do estudante universitário. Aliás, eu já frequentava a casa do estudante universitário na hora do almoço. Eu fazia minhas refeições de almoço lá. E eu procurei a casa do estudante e, para minha surpresa, adivinha, o processo de inscrição estava aberto para novos moradores. E era só uma entrevista e uma análise documental. E eu fiz o processo seletivo e fui aprovado. E passei então a morar, a residir na casa do estudante universitário. A casa do estudante universitário fica ali na Rua Leão, Rua Luiz de Leão, número 1. É um prédião de 4 pavimentos, mais o térreo, 5 pavimentos. São 4 pavimentos de quartos, mais o pavimento térreo, que é uma área de serviços. E ali moravam e moram 400 estudantes universitários, em 200 quartos. Estudantes de todo o Brasil, especialmente de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, obviamente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas estudantes também de outros lugares. Estudantes com pensamentos diferentes, formas de pensar diferentes, pensamentos políticos diferentes. Ou seja, a casa do estudante era como é que eu poderia dizer? Um caldeirão cultural. Gente diferente,
gente interessante, 400 rapazes. E aí passei a morar ali, residir ali, que era bom na casa do estudante, além de todas essas condições e características, era que o valor da mensalidade era bastante baixo, 25% do salário mínimo. E mais, além da moradia e das refeições, a casa oferecia ainda outros serviços, como, por exemplo, lavanderia, como, por exemplo, uma pequena farmácia, como, por exemplo, um bazar, um bar, um salão social, uma biblioteca, além do refeitório. A casa de estudante oferecia ainda uma casa de praia. Imagine poder desfrutar de uma casa de praia da casa do estudante universitário. Observe que era uma casa pequena e ali alguns quartos, aqui a área central. Mas quando a casa estava cheia, era permitido a instalação de barracas no entorno, o que era uma maravilha, uma festa 24 horas por dia. No entanto, a casa do estudante, além do refeitório, que vocês podem perceber grande, e pela cara dos comensais aqui, muito satisfeitos, se bem que o bife ao longo da semana era de soja. Bife de carne de boi só no fim de semana, só no domingo. E tinha macarronada e bife de carne de boi. Mas os estudantes, aqueles de primeiro ano, eram obrigados a oferecer uma carga horária de trabalho pequena, é verdade. Mais ou menos uma hora e meia por dia, que dava por semana alguma coisa perto de 6 a 8 horas de trabalho por semana, dependendo do departamento que você trabalhava. E isso só para os estudantes do primeiro ano, aqueles que estavam entrando. Depois do primeiro ano, você não precisava mais trabalhar, você já era chamado morador definitivo. Os moradores de primeiro ano eram moradores chamados temporários ou provisórios. Então, os moradores eram chamados a trabalhar nos diversos departamentos que a casa tinha: almoxarifado, cozinha, fazenda, granja, lavanderia e outros, loja, bar e outros departamentos. Era um trabalho para moradores de primeiro ano. Eu fui trabalhar lá no almoxarifado, mas existiam diversos departamentos na casa do estudante, como, por exemplo, o departamento de granja, o departamento social e assim por diante. Aqui você pode ver uma foto onde eu estou aqui, esse rapaz cabeludo de óculos redondo, ao lado de vários amigos, dentre eles o meu amigo Barbosa, e ali em cima, Zacarias Barbosa, e ali em cima, o velho amigo Jorge Neto, morador da cidade de Londrina. Aqui, mais uma nuance da sala de TV, onde, na hora do jornal, os moradores se acumulavam ali para assistir o Jornal Nacional e outros jornais. Mas, como eu estava dizendo, a casa do estudante exigia uma hora de trabalho, inclusive ali na sala de TV, para ficar organizando, né? Lá na biblioteca também tinha funcionários que ficavam organizando ali os jornais, os livros nas estantes. Funcionários não, estudantes chamados provisórios ou moradores provisórios. E aqui, na granja de porcos que a gente tinha, também nós temos estudantes, que são estudantes, que estão trabalhando ali no abate e no preparo dos porcos, porque essa granja de porcos fornecia proteína para o nosso refeitório. Esses moços aqui, dentre esses moços, eu conheço esse aqui, Vadir de Cufa, engenheiro hoje, e aquele outro ali é
o Leite, sobrenome Leite, acho que médico veterinário, se eu não me engano. E eles estão aqui fazendo preparo de 2 porcos para serem remetidos ao refeitório da casa do estudante. Além dessas nuances, a casa do estudante apresentava uma lista de moradores ilustres fantástica. Só para se ter uma ideia, 2 governadores residiram na casa do estudante, enquanto estudantes. O governador José Richa e o governador Orlando Pessutti. Eles residiram na casa do estudante, moraram na casa do estudante, além de outras autoridades, como desembargadores, como autoridades estaduais e federais. Aqui nós vemos o governador José Richa participando de um encontro lá na casa do estudante e frequentando aqui o bandejão. Esse é o governador José Richa. E aqui temos ainda o governador José Richa, ladeado por vários estudantes. Esse aqui é o Paulinho, o Cezinha. E esse aqui, de óculos redondinho, sou eu. Ainda podemos ver aqui o velho e bom Ulisses Guimarães, numa visita à casa do estudante, na década de 80. Aqui, o então presidente Antônio Guerra, acho que engenheiro agrônomo hoje, e aqui o Pedro Molina, que estudou medicina na Católica. Então, a casa do estudante era um caldeirão em ebulição. Nesse tempo começou a surgir na minha mente um processo de mudança. Eu estava feliz lá na Universidade Federal, estudei o primeiro semestre, já estava na metade do segundo semestre, mas começou a me dar uma vontade de mudar de curso. Acho que talvez eu não teria me encontrado 100% no curso de engenharia cartográfica e comecei a pensar na possibilidade de mudar de curso. Inicialmente eu pensei em transferir internamente dentro da própria Universidade Federal do Paraná para outra engenharia, mas aí no silêncio eu resolvi fazer vestibular noutra universidade, que na época nem era universidade. Na época era o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, chamado Cefet Paraná. E eu, no silêncio, no quieto, fiz o vestibular de janeiro de 82. Eu fiz o vestibular do Cefet. E para minha surpresa, eu fui aprovado em Engenharia Industrial Elétrica. Eu fui aprovado. Feliz, feliz. E eu diria para vocês o seguinte: eu fiz vestibular no Cefet, primeiro que eu estava mesmo querendo mudar de curso. E segundo, porque eu queria homenagear meu pai. Porque meu pai, a vida toda foi eletricitário. Trabalhou na usina hidrelétrica de Chavantes e depois trabalhou até a aposentadoria na usina hidrelétrica de Capivara, ali em Porecatu. E ele, por diversas vezes, me perguntou: filho, por que você não fez engenharia elétrica? E eu ficava pensando: o sonho do meu pai é que eu fosse engenheiro eletricista e chefe lá da usina. E aí eu fiz, primeiro pela minha vontade, e segundo para homenagear o seu Francisco Borba. Fiz vestibular no Cefet, que é esse prédio aqui que fica ali na Avenida 7 de Setembro, esquina com a Marechal Floriano Peixoto. Esse era o prédio da engenharia. Iniciei o curso no primeiro semestre de 1982 e aproveitei as disciplinas que eu cursei nos 2 semestres anteriores na Federal do Paraná, como geometria analítica, física 1, química,
álgebra linear, desenho técnico, ou seja, eu aproveitei essas disciplinas básicas e transferi, e fiz um aproveitamento para a engenharia do Cefet, hoje chamada Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Me trouxe muita alegria. Essa era a minha mala, minha maleta, que eu carregava todo orgulhoso pelas ruas de Curitiba, a maleta da Engenharia Industrial Elétrica do Cefet, do Diretório Acadêmico Parigô de Souza, para que todos soubessem que eu, Reinaldo Borba, era estudante do Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, hoje chamada Universidade Federal Tecnológica do Paraná. E a minha vida, a partir de então, eu contarei a minha vida na engenharia industrial elétrica, eu contarei no próximo episódio. Um abraço a todos e muito obrigado.